era parecido. Não, agora é sério, vai então. Olá, meu nome é Leonardo Matos Santos e estou com o Ítalo da Silva França. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal do Acre e vamos apresentar um artigo referente à matéria de imunologia. Esse artigo é chamado Eixo ACE2, Angiotensina 1,7 e receptor MAS na inflamação e na fibrose. Ele foi publicado no British Journal of Pharmacology e tinha fator de impacto 6.81 no ano de 2017. Esse é a capa do nosso artigo. Vamos lá. Por anos, o RAS foi descrito como um sistema hormonal linear envolvido na regulação da pressão sanguínea e no balanço hídrico corporal. Por essa visão, o sistema renina-angiotensina é descrito como um eixo endócrino no qual cada componente de uma cascata é produzido por diferentes órgãos. Como é que ele funciona? Quando ocorre um decréscimo na perfusão renal ou dos tecidos do nosso corpo em geral, o fígado libera angiotensinogênio na corrente sanguínea, que sofre a ação da renina produzida nos rins e é convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, na superfície do endotélio pulmonar e renal, sofre a ação da ACE, que é a enzima conversora de angiotensina, e é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem vários efeitos no nosso organismo, como por exemplo, o aumento da atividade simpática, o aumento da reabsorção tubular de sódio e cloreto e a excreção de potássio. Estimula o córtex das adrenais a produzir aldosterona e secretar. Além disso, promove a vasoconstrição arteriolar e estimula a glândula pituitária a secretar ADH para aumentar a absorção de água nos ductos colédocos dos rins. Continuando. A lógica fundamental do funcionamento do sistema é responder a uma instabilidade hemodinâmica e evitar a redução na perfusão tecidual sistêmica. Ele atua de modo a reverter a tendência à hipotensão arterial através da indução de vasoconstrição arteriolar periférica e aumentando a volemia por meio da retenção renal de sódio e água, como eu já disse anteriormente. Mas esse eixo, em algumas doenças, quando conjugado com algumas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares ou doenças hipertensivas, quando a pessoa tem hipertensão, promove alguns efeitos deletérios, como por exemplo, uma vasoconstrição muito grande, um aumento da inflamação do nosso corpo, fibrose, crescimento e migração celular e retenção de fluidos. Com isso, pesquisadores criaram algumas drogas para evitar os efeitos desse eixo. Quais são as principais drogas produzidas? São os bloqueadores de RAS, os bloqueadores de receptor AT1 e os inibidores da ACE. Essas drogas foram muito utilizadas com efetividade bem documentada, mas mesmo assim, limitações importantes foram reportadas relacionadas ao uso desses bloqueadores. Por exemplo, apesar dos efeitos colaterais em potencial, as respostas para o tratamento dos inibidores de ACE são influenciadas pela diversidade de gênero e étnica. E os bloqueadores de receptores AT1 têm eficácia limitada no tratamento de danos do órgão final. Dessa forma, fica claro que o eixo ACE, angiotensina 2 e receptor AT1, não é apenas um sistema linear como era previsto anteriormente. Foi proposto que, além desse ramo, existia um ramo no nosso corpo, o outro eixo, que teria efeitos contrários ao sistema RAS. No fim dos anos 80, Schiavone e seus colaboradores forneceram evidências preliminares que a angiotensina 1,7 era um peptídeo ativo nesse sistema RAS. Anos depois, alguns grupos de pesquisa encontraram uma enzima homóloga à ACE, a ACE2, que era a principal enzima formadora de angiotensina 1,7. Além disso, Santos e alguns colaboradores descobriram que a proteína G, acoplada ao receptor MAS, funciona como um receptor de angiotensina 1,7. Então, a angiotensina 1,7 é produzida principalmente pela ação da ACE2, que tem
aproximadamente 400 vezes menos afinidades com a angiotensina 1 do que a angiotensina 2. Como é que funciona esse sistema? A angiotensina 1 é convertida pela ACE em angiotensina 2. A angiotensina 2, quando tem muito no nosso corpo, sofre a ação da ACE2 e é convertida em angiotensina 1,7. Esse eixo promove ações contrarregulatórias, o eixo 1, como, por exemplo, a vasodilatação, tem o efeito antifibrogênico, tem o efeito anti-inflamatório e tem o efeito antiproliferativo. O objetivo desse artigo é justamente mostrar as ações desse eixo 2 descoberto no nosso corpo. E a primeira descoberta foi que o eixo ACE2, angiotensina 1,7 e receptor MAS regula o recrutamento e ativação dos leucócitos. Muitos estudos mostraram que o RAS tem um papel relevante na patogênese de doenças inflamatórias. Nesse contexto, a maioria das ações pró-inflamatórias do RAS parecem estar relacionadas aos efeitos da angiotensina 2. Ela ativa inúmeras funções celulares e moleculares. Então, recentemente, vários estudos mostraram que o eixo contrarregulatório também influencia nas respostas anti-inflamatórias. Como, por exemplo, a angiotensina 1,7 modula negativamente a migração de leucócitos, a expressão e a liberação de citocinas e a fibrogênese. Estudos de Sukumaran mostraram que esse eixo acaba por reduzir citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, TNF-alfa, interferon gama, IL-1-beta, IL-6, e, além disso, ela aumenta a quantidade de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10. Essas são as citocinas inflamatórias, IL-4, anti-inflamatórias, IL-4, IL-10, IL-3, e as citocinas pró-inflamatórias são essas: o TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 8, etc. Acredita-se também que os macrófagos têm um papel-chave no desenvolvimento e progressão de aterosclerose. Um processo patológico que a produção de muitas citocinas pró-inflamatórias é alterada e aumenta a adesão molecular nas placas ateroscleróticas. Estudos indicaram que o eixo ACE2, angiotensina 1,7 receptor MAS, diminui a função desses macrófagos. Aqui a ação desse eixo na ativação da vasodilatação de arteríolas eferentes nos rins, aumento do fluxo sanguíneo renal, outras ações como, por exemplo, a liberação de prostaglandina e óxido nítrico, redução da deposição de proteínas na matriz dos rins e etc. Eu sou o Ítalo da Silva e vou dar continuidade agora à apresentação do artigo. E nós vamos entrar na parte mais específica sobre a ação desse segundo eixo, que é o eixo ECA2, angiotensina 1,7 e o receptor MAS. Esse eixo está responsável também pela regulação da fibrogênese e remodelação de órgãos. A fibrogênese e remodelação elas vão estar relacionadas principalmente a ligação da angiotensina 1,7 ao receptor MAS. A fibrogênese nada mais é do que a estimulação de produção de fibroblastos, e a remodelação dos órgãos é uma consequência dada a mudança de arquitetura funcional de determinados órgãos causados por algum impacto ou alguma doença. Então, a angiotensina 2, ela frente à inflamação crônica, ela vai estimular a fibrose, produção de fibroblastos, e vai estimular a remodelação dos órgãos. Acontece que, muitas vezes, essa ocorrência pode se dar de forma exagerada, fazendo com que essa remodelação dos órgãos mude a arquitetura funcional desses órgãos e, consequentemente, esses órgãos percam sua função. Mas a angiotensina 1,7, ela age contrastando essa ação da angiotensina 2. Ou seja, ela vai regular essa fibrogênese e vai regular também essa remodelação dos órgãos. Ela vai fazer com que haja uma diminuição da fibrose, da fibrogênese, e que essa remodelação ela aconteça de forma positiva, ela não
aconteça de forma exagerada para que não haja a perda de função do órgão. Então, foi feito alguns estudos em ratos e isso comprovou que a angiotensina 1 a 7 ela tem um efeito preventivo frente a essa remodelação e frente a essa fibrogênese. Alguns camundongos que participaram desses estudos também, com baixa concentração de ACE2, perceberam que eles, com essa baixa concentração de ECA2, eles não tinham controle, não havia um controle nessa fibrogênese e nessa remodelação de órgãos. Mas, uma vez super expostos a ECA2, eles puderam ter esse quadro revertido. Isso está relacionado principalmente também à fibrose cardíaca. No músculo cardíaco, essa fibrose acontecia de forma desregulada em camundongos com baixa concentração de ACE2, mais uma vez super expostos a essa ECA2, eles tinham esse quadro revertido, mostrando então o papel positivo e contrarregulatório da angiotensina 1 a 7. Dado que na presença maior de concentração de ECA2, havia consequentemente uma produção maior de angiotensina 1 a 7. Esses estudos também mostraram que a TGF-beta ela é a mais potente citocina profibrótica que vai atuar em conjunto com o sistema RAS, agindo aí em conjunto com a angiotensina 2. E isso vai ocorrer de que forma? A angiotensina 2 estimula RNA mensageiro e proteínas de TGF-beta a se expressarem em cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos. Então, eles conseguiram comprovar que a TGF-beta está relacionada à fibrose e vai atuar como uma citocina potente nessa fibrogênese, principalmente fibrogênese cardíaca. Mas algumas outras substâncias também estão relacionadas ao eixo contrário, que é o da antiproliferação. A angiotensina 1 a 7, quando atuando aí com prostaglandinas, com AMP cíclico e quinases, com a sua relação de forma graduada, elas vão atuar na regulação da proliferação de células e também na fibrose. O aumento de prostaglandinas, o aumento de AMP cíclico e a redução de quinases vai atuar de forma conjunta com a angiotensina 1 a 7 para a regulação da proliferação. Então aqui nós temos esse esqueminha que vai mostrar lado a lado como acontece a regulação e a atuação da angiotensina 2 e da angiotensina 1 a 7. A angiotensina 2 tem afinidade pelo receptor AT1, a angiotensina 1 a 7 tem afinidade pelo receptor MAS. Quando a angiotensina 2 se liga ao receptor AT1, ela estimula a proliferação celular, a fibrogênese e a remodelação precoce, que não é algo bom para o órgão, pois ocasiona uma perda de estrutura funcional daquele órgão. Já a angiotensina 1 a 7, quando se liga ao MAS, ela estimula a antiproliferação, regula também a fibrogênese, é antifibrogênica, e vai modular essa remodelação para que não haja um efeito negativo na ação de remodelação desse órgão. Aqui nós temos essa tabela que vai mostrar os tipos de quando os efeitos da angiotensina 1 a 7 nos diferentes órgãos vai estimular as diferentes substâncias, diferentes citocinas e consequentemente os diferentes efeitos. No coração, por exemplo, a angiotensina 1 a 7 ela vai reduzir a fibrose, vai reduzir também a hipertrofia quando ela age nos cardiomiócitos e no pulmão. Quando a angiotensina 1 a 7 também ela atua, ela vai reduzir também a fibrose, vai reduzir também a infiltração celular, ocasionando uma redução também da inflamação, e assim nos diferentes órgãos ela vai reduzindo a proliferação, vai reduzindo a inflamação também, quando se liga a angiotensina, quando a angiotensina 1 a 7 atua nesses órgãos. Vamos falar um pouco agora sobre esse eixo 2 na fisiologia renal.
Os efeitos da angiotensina 1A7 nem sempre é antagônico aos efeitos da angiotensina 1A2. Os efeitos, enquanto a angiotensina 2 aumenta a resistência arteriolar, glomerular eferente e não muda a resistência aferente, a angiotensina 1A7 diretamente e indiretamente vasodilata as arteríolas aferentes e aumenta o fluxo de sangue renal. Então, nós vemos que nem sempre elas vão estar agindo de forma contrária, de forma antagônica. A angiotensina 1A7 in vitro ela pode ter uma ação como hormônio, seja por modular a ação da angiotensina 2, seja por inibir diretamente a reabsorção de sódio. Os níveis intrarrenais dessas duas substâncias, desses dois hormônios, da angio 2 e angio 1A7, eles são regulados pela homeostasia. Então, eles estão em níveis regulados ali de forma que vão atuar de forma positiva. A síntese renal da angiotensina 1A7 ela pode se dar tanto pela ECA2 como também pela enzima NEP, que foi falada lá no início pelo Leonardo. Aqui nós temos também alguns outros efeitos desse eixo, nos tubos renais especificamente, mas aqui é um exemplo de um estudo realizado pelos produtores do artigo, que pegaram camundongos deficientes com receptor MAS. Apesar de ter angiotensina 1A7, não havia os receptores para a angiotensina 1A7 se ligar. O que aconteceu então foi que houve um aumento na retenção de fluidos, uma hiperfiltração glomerular, microalbuminuria, aumento da deposição de colágeno e uma superexpressão de AT1 e TGF-beta. Como a gente falou lá, a AT1 é o receptor que tem afinidade pela angiotensina 2. Então, a resposta aí vai ser totalmente contrária ao que a angiotensina 1A7 vai gerar. Aqui nós temos as diferentes células do sistema imune e os efeitos que vai ocorrer quando se ligam bloqueadores de receptores AT1, quando se liga angiotensina 2 e quando se liga a angiotensina 1A7. Então, quando a angiotensina 1A7, por exemplo, se liga a um macrófago, o que vai acontecer? Vai haver a diminuição de liberação de TNF-alfa e também de IL-6. Aqui, por exemplo, numa célula dendrítica, aqui quando a angiotensina 2 se liga, aumenta a produção de IL-12 e de liberação também de interferogama, assim como também há um aumento da maturação. CD83 também aumenta, mas quando a angiotensina 1A7 se liga ao MAS, há uma diminuição na produção de CD40. Então, nas diferentes células do sistema imune, a angiotensina 1A7, os bloqueadores de receptores AT1 e a angiotensina 1A2, eles vão atuar de forma antagônica. A angiotensina 1A7 vai regular essa ação inflamatória da angiotensina 2. Então, nós estamos chegando já na parte final desse artigo e vamos falar um pouco sobre os estudos experimentais desse eixo em doenças renais. O papel da angiotensina 1A7, eles perceberam que é um papel protetor. Por exemplo, a infusão de angiotensina 1A7 reduziu a glomerulosclerose. Além disso, também ela se opondo aos efeitos da angiotensina 2. Além disso, também eles perceberam que o análogo não peptídico da angiotensina 1A7, que é esse AVE0991, ele promove efeitos positivos, como a diminuição de danos teciduais, a prevenção à infiltração leucocitária e também a redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a administração exógena de angiotensina 1A7
mostrou que há uma redução na excreção proteica pela urina. Isso foi percebido em camundongos que fizeram tratamento, que não fizeram tratamento, camundongos diabéticos que não fizeram tratamento, mas quando esses camundongos fizeram tratamento, houve um resultado positivo. A redução também em camundongos que tiveram a administração de angiotensina 7, houve a redução de fibrose renal, a atenuação também do estresse renal oxidativo e a redução de citocinas pró-inflamatórias. Todos esses efeitos também estão ligados à deficiência genética adquirida de ECA2, uma vez que a diminuição de ECA2 ocasiona a diminuição da produção de angiotensina 7. Em estudos clínicos, eles puderam perceber que a mensuração da angiotensina 7 pode ser realizada diretamente no plasma ou em amostras de urina coletadas, mas que essa concentração pode ser alterada pelas mudanças na pressão sanguínea, no volume extracelular, absorção de sódio e função renal. Então, eles viram que isso pode ser alterado, essa concentração, essa mensuração pode ser alterada através desses fatores. Adultos não tratados adultos não tratados com hipertensão primária exibiram menores níveis de angiotensina 7. Consequentemente, aqueles que eram tratados, ou os controles do estudo, os casos de controles, perceberam que os níveis de angiotensina 7 eram mais elevados, assim como em pacientes pediátricos, aqueles que tinham doenças renais e vasculares, os níveis de angiotensina 7 eram menores, e aqueles que eram normais, os níveis de angiotensina 7 eram maiores. Mas que essa correção, esses problemas foram bem corrigidos com a administração da angiotensina 7. E também a utilização a realização desse estudo e a descoberta desse eixo 2 permitiu a criação de inibidores da ECA e também de inibidores do receptor AT1, que são fármacos bastante utilizados na atualidade. A descoberta que a angiotensina 7 age antagonicamente aos principais efeitos da ANG2 contribuiu para o esclarecimento de que o RAS é composto por dois eixos opostos. O eixo 1, que é a ECA-angiotensina 2 e receptor AT1, e o eixo 2, que é ECA2, angiotensina 7 e receptor mais. E que esses efeitos do eixo 2 vai atuar de modo a regular os efeitos do eixo 1. Mas eles perceberam que havia necessidade de mais estudos para elucidar esse mecanismo do sistema renina-angiotensina, para que pudesse então, além dessas drogas que mimetizam as substâncias do eixo 2, produzir outras drogas que pudessem atuar também de forma positiva nas diversas doenças que envolvem esses dois eixos. E é basicamente isso. Obrigado. Caralho, bicho, eu errei, me enrolei todo.